Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que horas que você vai estar assistindo esse vídeo, eu não sei como está sendo o seu dia, como ele foi bom, foi mais ou menos, foi zoado, bom, a vida é desse jeito. O grande segredo é caminhar da forma correta com a pessoa certa, e é isso que a gente quer ajudar você a entender, que na palavra de Deus você pode encontrar a luz para o seu caminho, para que você possa caminhar com Cristo. E eu quero falar com você rapidinho, uma breve meditação aqui de um assunto que para todo mundo é importante. O que você tem a dizer sobre as tentações da vida e as dificuldades? Eu quero ler com você aqui um texto rápido que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 12. Esse é um texto muito interessante, porque Paulo está contando as histórias difíceis que o povo de Israel tinha experimentado e explicando que elas deveriam servir de lição para que a gente não cometesse os mesmos erros daquele povo. E aí ele diz o seguinte, 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 12, aquele, pois, que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Em outras palavras, aquele que pensa que está fazendo tudo certinho, cuidado, hein? Cuidado porque a gente não conhece o amanhã. Queridos, as tentações são inevitáveis nessa vida de pecado. Todo mundo tem problema, todo mundo tem fraquezas. E as oportunidades para a tentação, elas são quase que incontáveis. E nenhum de nós é imune às inclinações corruptas, aos chamados desejos da carne. Todo mundo tem fraquezas. Você e eu, nós já nascemos com essas inclinações, com essas imperfeições do nosso caráter. E é justamente por causa disso, e a gente pode perceber que não está melhorando muito não, né? Fala a verdade aí, meu. O mundo está cada vez mais zoado. E é isso aí. E a tendência é ficar pior. Não quero te deprimir não, mas a situação é bem complicada. A palavra de Deus já fala que seria dessa forma. Por isso que nós precisamos tomar essas advertências do apóstolo Paulo de forma muito séria. E nós precisamos vigiar as avenidas que conduzem ao pecado. Devemos entender as nossas fraquezas. Pô, não posso achar que eu sou o cara. Isso é perigoso. Por isso o apóstolo Paulo falou, cuidado. Aquele que pensa estar em pé, que pensa que está fazendo tudo certinho, cumprindo as regras certinho, bonitinho, cuidado, cuidado para que não caia. Bom, existe um texto muito interessante que está no livro dos Salmos, o livro dos Salmos ali, o Salmo de número 1, no verso 1, e ele diz o seguinte, e é uma grande definição do que você e eu devemos fazer. Como que a gente deve se cuidar? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmo 1, verso 1. As Escrituras dão muitos conselhos sobre como nós devemos tratar as tentações. E basicamente, meu querido, olha bem aqui para mim. Só existe um conselho que você não deve esquecer, em hipótese alguma. Nós devemos evitar as tentações. Devemos evitá-las ao máximo, porque a gente não tem força. Nós não temos por nós mesmos. Esse Salmo 1 aqui, ele é muito conhecido, porque ele faz uma diferença entre aqueles que tentam obedecer a Deus e quem não tenta. Nós devemos entender que são vários os caminhos que levam a um caos espiritual. E você precisa se proteger, senão você está lascado, cara. Você acha mesmo que você vai conseguir vencer toda essa força do mal que existe? A Bíblia fala claramente isso. Nós estamos lutando não é contra sangue, contra a carne não. É contra os principados e as potestades, não é? As forças espirituais do mal. É muito embaçado o negócio. Mas a palavra de Deus nos dá as melhores orientações. Devemos evitar as ciladas, não é não? Cuidado, são muitas. A melhor forma de você evitar o pecado é evitando as circunstâncias
que podem conduzir você a ele. Não brinque com aquilo que você não pode controlar. Nós devemos fugir do poder das tentações, da impureza, da idolatria em todas as suas formas, da cobiça do materialismo, da vontade de ser sempre o primeiro em tudo, de querer mostrar para os outros que nós somos os melhores, etc. Essa competição, a gente parece hamster na gaiolinha ali, na rodinha, correndo e não sai do lugar. E a maioria das pessoas não consegue encontrar felicidade nesse estilo de vida. Você e eu devemos buscar resistir pelo meio certo. O Evangelho fala claramente que Jesus, ele valeu-se da palavra quando foi tentado no deserto. Você conhece a história, está em Mateus capítulo 4. O inimigo o abandonou porque ele se valeu do que estava escrito. Tiago, o apóstolo Tiago nos aconselha a fazer o mesmo. Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O segredo é muito simples. Faz a sua parte, que Deus vai fazer a dele. Não devemos nos esquecer disso, devemos evitar as circunstâncias que podem nos afetar. A resistência começa no contato com as Escrituras. Queridos, para terminar eu quero lhe dizer o seguinte, as tentações elas vêm de duas direções. É do interior, das nossas imperfeições naturais, do nosso caráter, da nossa natureza. Nós já nascemos dessa forma, desculpa, você e eu já nascemos zoados, tudo bagunçado, é o pecado. É uma consequência, é uma realidade, é um estado, né? E aquilo que a gente faz de ruim são as consequências desse estado. Mas as tentações também vêm do exterior, das imperfeições do ambiente em que vivemos, que está naturalmente sob o domínio do inimigo de Deus. Portanto, nós devemos sim evitar as armadilhas que espreitam nas trevas. Devemos evitar ler, ver e ouvir tudo aquilo que possa enfraquecer a nossa mente. Ore hoje para que, se você tiver o desejo de fazer algo ruim, que lhe afasta de Deus, peça que Ele lhe tire a oportunidade. E, caso você tenha essa oportunidade aí, ore, peça para que Deus tire do seu coração o desejo de desonrá-lo. Galera, é isso aí. Pô, deu trabalho fazer esse vídeo, hein? Dá uma moral aí pra nós aí, aquilo que você já sabe. Compartilha com algum amigo, alguém que precisa dessa mensagem. Que Deus te abençoe, te guarde e te fortaleça nessa batalha. Cuidado com as armadilhas. Deus te abençoe, te guarde. Tamo junto e até a próxima.